Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 150. Continuando nossa série e dando fim no livro 11 das Meditações de Marco Aurélio, chegou o momento de falarmos dos últimos capítulos ou últimas entradas desse livro, isto é, capítulos de 34 a 39. Como sempre, nós faremos uso da tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e como sempre também colocaremos à disposição dos que vierem ter a este vídeo, dos que chegarem aqui, o trecho que é lido e discutido ao longo dos próximos minutos, transcrito na área de descrição do vídeo. Antes de começar, eu gostaria de agradecer algumas palavras de apoio que me foram dadas por pessoas que vivem fora do Brasil. Vejam só, o PL MMA é internacional. E agradecer a todos os que têm acompanhado esta série, esta iniciativa até este momento. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si. Neste ponto das suas meditações, vejamos como se encerra o penúltimo livro do seu Diário Filosófico Espiritual, na tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida. 34. Ao abraçarmos o nosso filho, dizia Epicteto, devemos dizer interiormente: talvez morras amanhã, meu filho. É mau agouro. De modo algum, dizia ele, é apenas a expressão de uma operação natural. Ou então, falar da ceifa de espigas maduras também seria mau agouro. Aqui nós temos Marco Aurélio trazendo à memória, citando de memória, melhor dizendo, uma passagem de Epicteto que está entre as mais polêmicas. Uma passagem de Epicteto que desde a antiguidade dava o que falar, porque o que parece aqui é estarmos diante de alguém desapiedado, de alguém que não compreende a dor de uma pessoa que perde o próprio filho. Epicteto sempre foi celibatário, foi solteiro a maior parte da sua vida, o que não era incomum entre os filósofos, e no final da vida apenas, quando já tinha uma idade avançada, para poder criar uma criança próxima, filha de uma pessoa próxima, que ia ser exposta, que ia ser abandonada, ele acabou se casando com uma mulher, ao que parece bastante mais jovem do que ele, para justamente poder, assim, abrigar essa criança e permitir que ela sobrevivesse. Então vejam só que, apesar de uma entrada, apesar de uma fala que parece desapiedada, desconectada dos afetos paternais e filiais, desconectada daquilo que em grego se dizia storgé ou filostorgia, o amor familiar, na prática, o que nós vemos é Epicteto até mesmo adotando uma criança para criá-la. Uma observação feita por um dos tradutores, Barthélemy Saint-Hilaire, um dos tradutores franceses, é que nesta citação de memória, Marco Aurélio acaba, de uma certa maneira, adocicando ou suavizando a expressão, porque isto em Epicteto é ainda mais cru, talvez ainda mais brutal. Ao abraçarmos o nosso filho, dizia Epicteto, devemos dizer interiormente: talvez morras amanhã, meu filho. Veja-se o que isto quer dizer, né? Eu cheguei a traduzir, inclusive vou colocar aqui como link, um belo artigo do professor John Sellers a respeito de certas frases, certas expressões, certas considerações que nos estoicos parecem, digamos assim, duras demais. Dentre elas, justamente, esta frase de Epicteto. Nós temos filhos, né? Sim ou não, nós temos as pessoas que amamos, sejam elas gente que nós escolhemos ou não, e apesar de isto parecer bastante cruel e duro, a verdade é que as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que podem ter ou não o nosso afeto, são finitas, são mortais. Um dia se separarão de nós, ou então nós nos separaremos dessas
pessoas. E por mais cruel, por mais duro que seja constatar uma coisa como essa, os estoicos, como Epicteto, acreditavam que era melhor um indivíduo saber que aqueles que o cercavam, aqueles que talvez tivessem o seu afeto, eram mortais, não eram eternos, do que enganar-se a esse respeito. Veja-se que nós estamos falando da antiguidade. Muitas crianças não vingavam naquela época. O próprio Marco Aurélio teve algo como 14 filhos de Faustina, dos quais apenas 4 teriam sobrevivido. 3 mulheres e um homem Cômodo, que acabou herdando o próprio trono. De modo que a perda de uma criança, que já era um acontecimento terrível, né, para um pai e para uma mãe, era algo que poderia acontecer com muito mais possibilidade do que hoje, né? Hoje nós temos vacinas e penicilina e uma série de tratamentos que permitem que mesmo crianças muito frágeis cheguem à idade adulta e, às vezes, a partir daí, se tornem adultos até mesmo saudáveis. Mas não era o caso na antiguidade, então a virtualidade da perda de um filho era muito maior naquela época. É mau agouro, dirá alguém, né? É algo que não passa sorte, é algo que, enfim, não é bom. E Epicteto, na memória de Marco Aurélio, aqui não sendo citado ipsis literis, de modo algum, sendo parafraseada por Marco Aurélio, é apenas a expressão de uma operação natural. A ideia de que a morte é uma operação natural, de que a morte é algo que está inscrito em nossa própria natureza e na daqueles e daquelas que amamos, está aparecendo aqui. Os estoicos, portanto, acreditavam que fosse melhor o indivíduo lembrar-se dessas coisas do que viver como se nada disso pudesse acontecer. E isso deveria ser trazido à mente não de uma maneira mórbida, não sob a forma de uma ruminação, de um ressentimento, né, de uma disposição de espírito sombria, mas apenas como algo que está inscrito na realidade. O sujeito deveria pensar na sua própria mortalidade e também na mortalidade daqueles que o cercavam. Ou então falar da ceifa das espigas maduras também seria, ou seria também, mau agouro, também seria algo de mau agouro. Então, o que é a morte? A morte é a conclusão, é o termo da vida, assim como a ceifa das espigas maduras é algo para o qual tendem as espigas de trigo ou de outros grãos. A ceifa que é feita de nós, até hoje se fala, né, da morte como a grande ceifadora, até hoje a morte é representada como uma entidade segurando uma foice, e se faz este paralelo entre aquele que se vai e uma espiga ou uma, formação vegetal que acaba sendo ceifada. Uma das coisas que o estoicismo diz mais duras, mais difíceis, mas de certo modo necessárias, é a de que nós não somos nem os objetos que nós amamos, nem as pessoas que nós amamos. Nós não coincidimos nem com os objetos que nos são caros, sejam eles quais forem, nossa casa, nossas roupas, enfim, até coisas abstratas, nossa reputação, nome de família, etc, etc. E também não somos as pessoas que amamos, não coincidimos com elas, elas são externas. E, portanto, por mais que desejemos protegê-las, por mais que desejemos tê-las ao nosso lado a vida toda, isso não está sob nosso controle. Isso está nas mãos da fortuna, isso está nas mãos dos deuses, assentado sobre os joelhos dos deuses, como se dizia lá em épocas de Hesíodo e de Homero. Então, considerar a mortalidade de todos aqueles que amamos é algo que os estoicos consideravam, que eles acabavam apreciando como bom, que eles acabavam trazendo para si como um procedimento recomendável para dar uma certa calma ao indivíduo e também para fazê-lo tomar o momento presente ao lado das pessoas que lhe eram caras como
algo muito precioso e que deveria ser vivido da maneira mais plena possível. Essas pessoas que estão ao nosso redor não são eternas, nem nós somos eternos, portanto, cada instante ao lado desses indivíduos é algo que deve ser muito bem vivido. Eu gostaria de que alguém contestasse este fato. 35. Veja-se que esta meditação tem uma ligação com aquilo que aparece na meditação de número 33, né, em que se fala dos figos no inverno. Pedir figos no inverno é uma ideia de louco, e também é louco pedir filhos quando não se pode mais ter um filho. Então veja-se aqui que Marco Aurélio está no momento se lembrando de uma série de coisas que Epicteto dizia, talvez refletindo na perda de algum desses filhos, talvez tendo acabado de perder um filho, qualquer coisa do tipo, né? Podemos imaginar. Mas é todo um trecho das meditações muito marcado por reminiscências de Epicteto. 35. Mais uma reminiscência de Epicteto. Uvas verdes, uvas maduras, uvas secas. Simples transformações. Não no que existe, mas sim no que não existe ainda. Também é uma citação a Epicteto, uma citação feita de memória, uma paráfrase, não uma citação exata. E aqui nós temos mais uma vez a comparação da vida humana com as suas transformações com elementos da natureza, sobretudo da natureza vegetal. As uvas têm um momento em que estão verdes, tem um momento em que estão maduras e tem um momento em que acabam passando, né? Evidentemente está se fazendo referência à idade tenra do ser humano, infância e adolescência, à idade de madurez do ser humano, a idade adulta e, por fim, a velhice. Há um paralelo aqui entre a uva e o ser humano. São simples transformações. São simples transformações, então, se um ser humano vive, digamos assim, tudo o que ele tem para viver, né, a chamada vida expectável na antiguidade, seja clássica, seja bíblica, girava em torno de 70 anos. Né? Se o indivíduo vivesse os tais 70 anos, tivesse a sorte de viver tanto, ele passaria por tudo isso. A partir dos 54 anos, 56, 54 anos, é que começaria a chamada velhice. Né? Então Marco Aurélio aí talvez já se considerasse velho, já se considerasse alguém, enfim, no final da vida. Não pensava que fosse viver 90, 100 anos como alguns poucos viviam, né? E essas transformações não são transformações no que não existe, e sim no que não existe ainda. Então há um velho contido, digamos assim, no homem maduro, e há também um homem maduro contido na criança. Então há um desenrolar das coisas naturalmente, que se dá por meio dessas manifestações, né, da infância ou da, enfim, uva verde, da madurez, seja da uva, seja do ser humano, e por fim da velhice ou do momento em que algo está passando. E nós vemos assim que nós não nos transformamos no que não existe, nós nos transformamos no que não existe ainda, mas que está por existir, que está inscrito como potencialidade dentro de nós, e uma potencialidade que tem um grau bastante alto, né, de probabilidade de acontecer, não havendo nenhum tipo de acontecimento de força maior. Tá? Aqui há algo que me ocorre também, que é o seguinte: a respeito da morte, né, a respeito da morte sendo um fenômeno natural, os estoicos não batem o martelo dizendo se existe ou não vida após a morte. Se há uma vida, racionalmente falando, esta vida se inscreve, digamos assim, segundo outras leis, segundo uma nova realidade, segundo um conjunto, né, de características que são bastante diversas, supõe-se, do que as que nós temos aqui. Então é uma vida sob outra forma, nesse sentido uma transformação, se há esta vida. Se não há esta vida, se há uma cessação da vida, se ela simplesmente acaba, é necessário deixar claro que nós não podemos experimentar a inexistência.
Nós não vamos experimentar uma espécie de caixa fechada, de sala fechada, hermeticamente fechada, em que tudo está escuro e nossa consciência continua rodando, muito amedrontada e perplexa com o que está acontecendo ou não acontecendo. Não é isso, né? Há algo que é muito semelhante ao que existia antes do nosso nascimento. Nós não podemos não existir, por assim dizer. O que nós podemos é simplesmente existir de outra forma, de acordo com o tempo, de acordo com as regras que nos são impostas por nossa própria natureza, né? Muitos filósofos e pensadores fazem observações nesse sentido. 36. Não há ladrão que roube a nossa vontade, palavras de Epicteto. Aqui não é exatamente vontade, é um termo muito complicado de traduzir e muito central na filosofia epictetiana, que é prohairesis. Prohairesis é poder de escolha, faculdade de escolher. É a capacidade que o indivíduo tem de selecionar o que seja a melhor ação, ou de selecionar o que seja o melhor julgamento, ou de selecionar o que seja o desejo ou a aversão, conformes à natureza, a cada momento. Essa é a prohairesis, não é exatamente vontade. Quando se fala de vontade ou de livre-arbítrio, como aparece em outros tradutores, está se fazendo um aceno a um tipo de pensamento que é muito mais próprio do cristianismo, né? Que deita suas raízes em Agostinho, talvez até um pouco antes, quando se fala desses termos. Então não é exatamente isso. Por quê? Porque essa prohairesis depende da constituição racional do ser humano. O indivíduo escolhe de acordo com a sua razão. Eles estão dizendo por isso assim que a razão é infalível? Não, de modo nenhum. Eles dizem que a razão tem condições a cada momento de se impor. Mas ela só se impõe se o sujeito tem uma educação, enfim, filosófica, se o sujeito compreende quais sejam as regras da realidade em que ele está inserido. Algo muito interessante dito por Epicteto é que não há ladrão que roube nosso poder de escolha. Em quaisquer circunstâncias, a prohairesis, o poder de escolha, a faculdade de escolher, está presente e nos permite selecionar alguma ação que venha da nossa própria interioridade, que seja uma expressão possível da nossa própria personalidade. Mesmo que o indivíduo esteja numa cadeia, preso, ele vai poder escolher entre as opções que ali estão. Ele pode escolher ficar na cadeia, ele pode escolher tomar ou não o banho de sol, ele pode escolher tentar provar a sua inocência se ele se sentir inocente, e por aí vai. Há escolhas possíveis mesmo quando há restrição de liberdade, porque a liberdade interior para Epicteto e para os estoicos é a verdadeira liberdade, que nos permite uma expressão da personalidade, uma expressão do que está dentro de nós, e não há ninguém capaz de roubar essa liberdade de escolha, ainda que essa liberdade de escolha, pelas circunstâncias, possa acabar sendo exercitada sobre poucos objetos. Então, o próprio Epicteto dizia que o aleijão que ele tinha, né, a perna que mancava, era um impedimento para a sua perna. O aleijão que ele tinha era um impedimento para a sua perna que mancava e não para a faculdade de escolher. Então ele poderia ser um homem bom, um homem virtuoso, um homem que encontrava o seu caminho na direção da sabedoria, mesmo mancando, mesmo coxeando, talvez por conta de um reumatismo ou de maus tratos na época em que ele era escravo. Ele insiste bastante neste termo prohairesis, é central na sua filosofia. Ele toma lá de Aristóteles e dá uma coloração bastante característica. Dizia ele ainda, estamos em uma série de reminiscências de Epicteto, dizia ele que devíamos descobrir uma arte de dar o nosso consentimento, e quanto aos impulsos, prestarmos-lhes toda a nossa atenção a fim de os escolher, tendo em vista o interesse comum e segundo o valor de cada coisa. Relativamente a desejos, afastá-los completamente, e não nos empenharmos em evitar, seja o que for, que não dependa de nós. Nós temos aqui
uma espécie de resumo de toda a doutrina de Epicteto, de todos os ensinamentos de Epicteto, e mesmo de resumo do estoicismo de um modo geral, né? Stoicism in a nutshell, numa casca de nós, digamos assim, em miniatura, né? Essa arte de dar o consentimento, a tal da syncathesis, é a arte de escolher os melhores julgamentos segundo as impressões que nos são causadas. Isto é, rotular a realidade que se nos apresenta diante da mente, do olho interior, com os rótulos adequados. E, portanto, colocar-se em conformidade com a natureza, dar assentimento às coisas corretamente e não incorretamente. Exemplo de assentimento incorreto, de passagem dada incorretamente. Alguém vai lá e xinga você. É uma palavra? Ponto. É uma palavra. Ah, mas é terrível escutar isso de alguém. Ah, mas isso me deprecia enquanto ser humano. Esse já é um julgamento feito contrariamente ao que a natureza da própria palavra encerra. Você está colocando algo a mais ali, interpondo entre a natureza da coisa e a sua interioridade, um julgamento que vem da sociedade, que vem de uma percepção de que a reputação é algo no qual nós podemos mandar, e não é. E a partir daí, você dá assentimento a uma série de julgamentos errados decorrentes deste primeiro julgamento, e a paixão, ira ou a paixão, tristeza, se instala dentro de você. Então aqui está a parte da filosofia que se descreve como a lógica, né? E quanto aos impulsos para a ação, hormé, né? Prestarmos-lhes toda a nossa atenção a fim de os escolher, tendo em vista o interesse comum e segundo o valor de cada coisa, isto é, considerar cada circunstância antes de agir, pensar antes de agir e buscar o interesse comum, buscar o que seja melhor para a koinonia, buscar a tal da dikaiosune, isto é, da justiça, né? Sendo o mais respeitoso, o mais benévolo, o mais magnânimo, o mais tolerante possível, porque é isso que é buscar o interesse da coletividade. E relativamente aos desejos e às aversões, que é a terceira parte da filosofia, nós estamos na segunda parte relativa aos impulsos, evidentemente estamos na ética, naquilo que a ação propriamente, enfim, determina, e os desejos e as repulsas, né, tem a ver com aquilo que os estoicos chamavam de física, isto é, estudo da natureza, estudo da constituição das coisas para saber o que se pode desejar da natureza e aquilo que se pode ter em aversão. Então, relativamente a desejos, afastá-los completamente, se possível, né, porque nem sempre é possível, e não nos empenharmos em evitar o que for, isto é, ter aversões, ter repulsas, que não dependa de nós. Isto é, a tal da dicotomia do controle. Saber que ter aversão, por exemplo, à doença, à pobreza, à perda de um ente próximo, a, enfim, reveses econômicos, quaisquer coisas assim, é colocar fichas na possibilidade de tornar-se infeliz, porque essas coisas podem acontecer. Então, isso, se vier a acontecer, evidentemente não é a situação preferível, mas um estoico já estaria preparado para lidar com isso, porque já anteciparia de tempos em tempos mentalmente essas situações, já pensaria em como agir. 38. Não se trata nesta luta, seja lá do que for, dizia ele, mas apenas de ser louco ou não. A tal da luta da vida tem por objetivo a sanidade, né? Aqui é o faulos, né, que tanto é louco quanto vicioso, quanto tolo, enfim, é um termo um pouco versátil, mas enfim, trata-se de tentar não ser alguém tolo ou vicioso ou malsão, insano. Trata-se de tentar sair de uma situação de infelicidade, de perturbação permanente e buscar algo que a sabedoria, ou que o caminho na direção da sabedoria, melhor dizendo, é capaz de dar. E por fim, uma citação a Sócrates que não se encontra em nenhum autor precedente,
ou é algo que ele escutou algum professor dizer, ou é algo que ele colheu em algum texto que não chegou até nós. Sócrates dizia: que preferis? Que vós preferis? Que vocês preferem? Ter alma de seres racionais ou privados de razão? É mesmo o estilo de Sócrates, né? Colocar essas dualidades de seres racionais. Nós não sabemos quem é que está conversando com ele, né? De seres racionais. É melhor ser racional, melhor ter uma alma de ser humano, digna de um ser humano, né? De que seres racionais? Os que são sãos ou os que são corruptos? Os que são virtuosos e não loucos ou os que são viciosos e loucos, corruptos? Os que são sãos. Nesse caso, por que não a procurais? Então, se você concorda comigo, Sócrates diz ao seu interlocutor, que nós não sabemos quem é, por que não procura justamente isso? Porque nós já temos esta alma que é racional e que nos dá a possibilidade da sanidade, da virtude, da excelência. Então, para que esses combates e discórdias? Né? Por que esse debater-se interior e mesmo exterior com os outros? Se você tem dentro de si aquilo que é necessário para uma vida sã, para uma vida plena, para uma vida realizada. Por que esse debater-se constantemente? Porque essa perturbação que não para, se você reconhece que tem a razão e que esta razão é o melhor guia que você tem na sua própria vida. É o que Sócrates, citado de memória, diz para este interlocutor, e assim nós encerramos a leitura acompanhada de comentário do livro 11 de Marco Aurélio e entraremos no livro 12, reta final, rumo ao fim deste projeto. Um abraço, até mais.